Bom, gente, então a ideia hoje é a gente dar uma revisadinha em alguns conceitos de cinemática e cinética, e a gente vai usar um plano de fundo que é a marcha, que é uma coisa que eu acho que dentro da fisioterapia e da educação física também é importante saber. A ideia é que isso aqui dure uns 40 minutos, tá? Vou tentar ficar dentro dos 40 minutos e a qualquer momento perguntem, comentem, falem aí o pessoal que está acompanhando, né, para a gente não ficar para trás. Importante que vocês entendam o contexto. Então, a primeira coisa que a gente sempre fala muito no grupo e também nas aulas, né? Isso não é uma coisa só para quem faz pesquisa, tá? Saber o que a gente vai ver hoje aqui não é uma coisa só para quem faz pesquisa, é para tudo, né? Então, quando vocês vão fazer uma avaliação clínica, por exemplo, vocês têm que partir de uma hipótese, vocês têm que partir de uma teoria para investigar se aquilo é verdadeiro ou não, e se vocês têm que fazer uma determinada intervenção ou outra, né? Então, eu peguei aqui um exemplo da marcha dos idosos, né? Então, é bastante comum, né, infelizmente, os idosos, eles caírem, né? E essa queda, né, ela tem um efeito muito grande, né, sobre vários sistemas do corpo, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, vocês podem ter um idoso que tem uma queda e ele vai acabar, por exemplo, tendo uma fratura, né? Ou tendo alguma outra lesão, talvez não tão grave, né? Ou simplesmente desenvolvendo uma característica, né, que é o medo de cair. Em algumas situações, né, isso pode levar a uma imobilização ou um uso reduzido, né? Então, a imobilização, no caso, uma fratura, algo assim, né? Ou mesmo um uso reduzido pelo medo, né? Então, o uso reduzido, ele é um fator de risco muito grande, né, para uma série de, como é que vou dizer assim, de situações similares a um destreino, né? Então, a pessoa para de exercitar o músculo, para de dar o estímulo, o corpo ele vai perdendo força, vai perdendo massa muscular. E no envelhecimento tem um ciclo vicioso aí, né? De o idoso ter uma queda, diminuir a mobilidade, perder força, daí ele caminha menos ainda, né? E aí todo esse ciclo junto vai levando a um episódio meio caótico, digamos assim, né? Em que cada vez o idoso se mexe menos, tem menos mobilidade. E menos mobilidade no idoso é reconhecidamente um fator de risco para um alto, né? Um fator de risco forte para a morte. Bom, dado esse contextozinho breve aí, só para a gente ter uma generalização de por que isso é importante, a gente vai ter que conhecer esse contexto da marcha, né? Como é que ele funciona. Então, em biomecânica é muito importante nós sempre entendermos que nós precisamos de uma referência para fazer a análise do movimento. Eu preciso ter um ponto zero, né? Um ponto da onde eu comparo, né? E esse conceito de referência ele também está presente na forma como a gente descreve o movimento. Então, uma referência muito comum é a referência do ciclo da marcha. Então, o ciclo da marcha ele vai do toque do pé no solo até o toque daquele mesmo pé no solo. Por que eu digo toque do pé no solo, né? Nos livros, muitas vezes, a gente lê toque do calcanhar. Porque no contexto clínico, pode ser que o paciente de vocês não toque o calcanhar primeiro, pode ser que ele toque a ponta do pé, né? Então, enfim, é o primeiro contato do membro com o solo até o contato de novo desse mesmo membro. Isso define uma passada, e essa passada, ela vai, então, ser, primeiro, normalizada no tempo, né? A gente considera de 0 a 100%. E aqui o conceito de normalização que aparece é o mesmo que a gente fala para força de reação do solo, para comprimento de passada, tá? As pessoas, a força de reação do solo, por exemplo, depende do peso, né? A pessoa mais pesada, tem mais massa corporal, vai ter mais força, né? Só que às vezes, se tu comparar elas em função de quantas vezes o peso corporal elas estão experimentando, é a mesma coisa. E o comprimento da passada também, ele depende do tempo, da velocidade de corrida, então, da velocidade de caminhada, né, ou de corrida, se for o caso. Então, ele muda de uma pessoa para outra, não é igual. E aí, como é que eu vou comparar esses eventos se eles não estão alinhados no tempo? Então, por isso que a gente acaba fazendo essa normalização de 0 a 100%. Ah, mas como é que faz isso e tal? Em seguida, eu vou comentar alguma coisa. E a partir disso tem as fases, então, que vocês vão conhecer bastante, vão estudar e que vão servir de referência para vocês entenderem que, durante a fase de duplo apoio, o que acontece? Durante o balanço terminal, o que acontece? Durante não sei o que acontece? Então, a gente vai precisar desses eventos para poder descrever a marcha. De um ponto de vista biomecânico, a gente vai descrever esse movimento, então,
muitas vezes, né, usando as ferramentas da cinemática. Então, lembre que a cinemática, ela descreve o movimento, tempo e espaço, né? Ângulos, mas eu não sei as forças envolvidas, não consigo com a cinemática definir isso. Para mim definir as forças, eu vou precisar da cinética com as plataformas de força ou algum outro sensor de força. Então, com um contexto como esse, onde eu tenho medidas de posição e medidas de força, eu consigo avançar em itens, inclusive, mais complexos, né? Como, por exemplo, estimar forças internas que estão atuando no nosso corpo, uma técnica que chama de dinâmica inversa. Ela é uma técnica que ela é complexa, mas hoje em dia tem muito material para ajudar a entender. Então, na graduação, eu costumo dizer que é interessante tu entender o que é a dinâmica inversa, a teoria, né? Porque tu vai ler nos livros, vai ver assim, a força de compressão articular. Mas, pô, como é que eles calculam isso? Colocaram um sensor dentro da articulação? Não foi assim. Foi com a dinâmica inversa. Então, é interessante saber o que é. Para quem atua na biomecânica ou pretende atuar no futuro, eu acho que é uma ferramenta que vale a pena conhecer um pouquinho mais a fundo, né? Que talvez seja útil aí em estudos futuros que vocês façam. Se nós adicionarmos, então, a esse conhecimento de forças, torques, né, forças internas, potência articular, com outros parâmetros como a ativação de um músculo, a gente já consegue avançar num tema que, de maneira genérica, a gente fala de modelagem, né? E essa modelagem, ela permite, então, estimar algumas coisas interessantes, como, por exemplo, até mesmo forças musculares individuais ou de um grupo. Então, reparem que da esquerda para a direita, aqui nesse fluxograma, depende muito qual que é o objetivo do trabalho de vocês, né? Então, tudo vai começar com qual que é a pergunta que vocês querem responder. A gente acha muito legal olhar um modelo como esse aqui, né? E dizer, nossa, né? Que bonito, né? Colorido, bem definido e tal. Mas ele serve para o teu estudo? Talvez ele seja pouco para o teu estudo. Talvez ele seja demais para o teu estudo. Ou talvez ele simplesmente não sirva para o teu estudo. Então, por mais que a biomecânica tenha essa ideia de ser muito relacionada com equipamentos, essa coisa toda, é muito importante a gente pensar que tudo começa com a nossa pergunta, e não é pergunta só de pesquisa, é pergunta clínica, né? Então, se vocês querem saber se o treinamento que vocês fizeram por idoso melhorou a mobilidade, vocês vão medir mobilidade. Como é que vocês podem medir a mobilidade dele? Pô, eu quero saber se ele está caminhando mais rápido. Se vocês querem saber se ele está caminhando mais rápido, vocês nem precisam de câmera. Vocês podem fazer uma análise de velocidade média, por exemplo, né? Não, eu quero saber se a amplitude de movimento durante a marcha melhorou. Opa, aí talvez eu vá precisar, então, fazer alguma análise cinemática angular e assim por diante. E aí, quando a gente vem para o laboratório para estudar isso um pouco mais a fundo, é onde muitas vezes, começam, né, os desafios, porque a gente vai ter uma série de passos que vão ser muito importantes, desde tu ter a pessoa caminhando no espaço, né, onde está sendo gravado, a reconstrução desse movimento, né, considerando os 3 planos, no caso, uma avaliação tridimensional, identificando variáveis de interesse, né, e a partir disso tirando alguma informação que vocês vão usar para discutir o resultado de vocês, para avaliar o paciente, avaliar o atleta, enfim. Então, isso resulta, no final das contas, em bastante informação, que é o que muitas vezes afasta as pessoas da biomecânica, que são as informações de dados, né? De números. Eu vou ter muita informação, muita coisa que eu vou precisar considerar. Então, quando vocês pegam essa sequência aqui de ter uma pergunta, né? Então, a minha pergunta é: qual é a velocidade média de marcha? Qual é o impacto observado? Qual é a amplitude de movimento? Né? Essa minha pergunta vai ter uma hipótese, né? Então, se eu estiver comparando jovens e idosos, quem será que tem maior velocidade média de marcha, velocidade preferida? Né? Eu hipotetizaria que o jovem tem maior velocidade média de marcha. Né? Para mim testar essa hipótese, eu vou fazer uma avaliação biomecânica. Então, eu vou ter que coletar aqueles dados com alguma ferramenta, né? E eu vou ter que, depois que eu tenho esses dados na mão, e tem alguns passos aqui que eu não vou falar hoje, eu posso até organizar um dia para explicar, porque eu acho importante. Não vou falar hoje sobre filtragem de dados, não, hoje é um papo light, né? É já o dado bonitinho para a gente olhar.
eu vou ter que fazer uma inspeção visual. Eu vou gastar agora uns minutos falando dessa inspeção visual, porque isso é uma coisa que é muito importante e vocês só se dão conta que ela é importante quando a água já está, né, no pescoço, como diz o ditado, né? Você já tem tudo pronto e aí que vocês vão fazer a inspeção visual dos dados. Aqui entra uma coisa muito importante, que é sempre fazer um teste piloto no experimento de vocês. E isso eu aprendi com alguns lugares que eu tive oportunidade de visitar, algumas pessoas que eu tive oportunidade de trabalhar, né? E o teste piloto, ou seja, realizar o teu experimento com alguns participantes antes, né, dele fazer ele valendo, digamos assim, né, é muito importante para tu identificar alguns problemas. Então, tu coletou os dados, tem os teus dados, né? Aí a gente quer fazer uma inspeção visual. O que é inspeção visual? Eu vou olhar as características desse sinal, vamos dizer assim. Quando a gente fala sobre sinais, né, às vezes a gente está lá no laboratório discutindo, o sinal disso, o sinal daquilo, fica meio abstrato, né? O que é esse sinal? Sinal é a forma como a gente se refere aos dados. São sinais, são informações, né, que eu tenho. Claro que dá para chamar de dado também, entendeu, gente? Mas é que tem contexto que tu fala assim, processamento do sinal, filtragem do sinal. E aí a gente às vezes pensa que o sinal é só um dado de força, por exemplo, ou só eletromiografia. Mas não, tudo é um sinal, né? Bem, então, depois desses sinais aí, né? Vamos ver algumas curvas para ver se vocês conseguem identificar, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho dados de pessoas que caminharam em velocidade preferida, certo? Uma pessoa jovem, de 20 e poucos anos, uma pessoa idosa de 70 e poucos anos. Ambos são saudáveis, sem nenhum acometimento grave, né? Tudo tranquilo. Eles caminharam em velocidade preferida, certo? E eu gravei força de reação do solo, componente vertical, e ângulos de quadril, joelho e tornozelo no plano sagital. Então, esses são os dados que a gente tem. Vamos ver a primeira curva de força de reação do solo. Então, essa curva de força de reação do solo, ela tem duas curvas aí, a laranja e a azul. Então, a azul é a idosa, são duas mulheres, né, a idosa. E a laranjinha é a jovem. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa inspeção visual é identificar se o padrão do movimento, as características, né, na verdade é melhor nós falar, gente, características do movimento, não padrão, tá? Então, as características são dentro do esperado. Aí vocês podem parar e olhar e pensar assim, putz, mas eu não sei como é que é a curva da força vertical de reação do solo na marcha. Então, vocês têm que ir lá nos livros de biomecânica e estudar, conhecer isso, né? E vocês vão estudar, vão saber que ela tem dois picos, né, de magnitude parecida, tem uma fase em que ela diminui, lembra, isso aqui é a força de um pé no chão, né? Se vocês olharem a curva azul da idosa, tem os dois picos de magnitude parecida, né? Tem também esse vale aqui. Então, eu diria que está dentro do esperado. O jovem. O jovem também, né? Tem dois picos de magnitude parecida, tem esse vale, né? Então, eu diria que, bom, também está dentro do esperado, né? Mas o jovem tem mais força que a idosa, né? A jovem tem mais força que a idosa. Verdade, ela tem mais força que a idosa. Só que provavelmente a massa corporal delas é diferente. Então, cuidado, né? Porque se a gente for comparar esses dois sujeitos aqui, eu não posso comparar com o valor em newtons. Eu tenho que comparar ele normalizado e muitas vezes a força de ação do solo é normalizada pelo peso corporal, né? Então, imagina o seguinte, a gente tem aqui um pico de 646 newtons, né? Então, 646 newtons para esse sujeito. Imagina que essa pessoa tenha 64 quilogramas, né? Então, se a gente pegar 64 quilogramas e arredondar a gravidade para 10 para facilitar o nosso cálculo aqui, qual que é o peso dessa pessoa? 640 newtons, né? Então, se eu normalizo a força de reação do solo vertical pelo peso corporal, eu vou ter basicamente uma vez o peso corporal. Como assim uma vez o peso corporal? Esse 646 newtons, que foi o pico de força observado aqui, ele corresponde a
aproximadamente uma vez o peso da pessoa. Beleza. Então, eu normalizei. Agora, vamos imaginar que essa idosa, que eu estou avaliando também, ela tem um pico de força ali que está em torno de, vamos dizer que 534. Depois eu vou mostrar o dado real, né? Então, vamos imaginar que é 534 newtons. Esse é o pico de força dela, né? E vamos imaginar que essa pessoa tem 53 quilogramas. Tá? Então, ela tem 530 newtons, arredondando a gravidade para 10 aqui, né? Os físicos que não nos escutam. Tá? Então, de novo, quanto vale esse pico de força de reação do solo normalizado pelo peso corporal? 1. Então, reparem que o valor bruto em newtons, o que é o valor bruto? O valor bruto é a unidade de origem dele, né? Então, em newtons, eles parecem diferentes, né? Afinal de contas, tem mais de 100 newtons de diferença. Só que, quando nós olhamos esse valor considerando o peso corporal de cada um desses sujeitos, eles são basicamente iguais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente olha um gráfico, a unidade nos conta muito sobre o que está acontecendo. E pode ser que eu olhe aquele gráfico e diga, nossa, é diferente. Tu vê, né? O jovem tem muito mais impacto do que a idosa, né? Mas, na verdade, isso não está acontecendo. Eu preciso normalizar o dado. Então, esse é o primeiro recado. Outro recado é o seguinte, quando nós olhamos dados de força, muitas vezes a gente olha também características como o impacto sendo recebido, né? Então, a gente pode também, outro dia, conversar sobre absorção de impacto, mas não vai ser hoje, né? Hoje eu quero mostrar para vocês onde é que está esse impacto, o que eu preciso, né, olhar nesse gráfico para enxergar esse impacto. Bom, tem algumas coisas importantes que a gente precisa olhar nesse gráfico. Primeira coisa é lembrar, né, eu vou dizer, não vou nem entender, eu vou dizer lembrar, né, qual que é o conceito de impacto, né? Então, se a gente for lá nos livros, diz, né, é uma interação de impulso ou tração, né, que acontece num intervalo de tempo muito pequeno com transferência ou não de velocidade de um corpo para o outro. Onde é que tem um exemplo bom disso, né? No meu brinquedinho aqui, ó, chegou o momento, né? Tá, não vai aparecer porque eu tô com o fundo aqui da tela, né? Mas esse brinquedinho das bolinhas que batem uma na outra, agora vão ficar batendo, para aí. Esse brinquedinho é um bom exemplo de impacto, porque quando uma bolinha bate na outra, ela transfere velocidade para aquela bolinha que estava parada, e assim vai, né? Bom, no corpo humano, é mais ou menos assim que acontece também. Mas para olhar na curva o impacto, tem duas coisas que eu tenho que ver. O pico de força e o tempo para o pico. Né? Lembre, gente, isso aqui é uma aula de revisão introdutória, né? Tem muitas outras coisas, daqui a pouco vocês olham esse material depois de, mas a frequência, não sei o que lá também, óbvio que é, né? Mas vamos com calma, vamos passito a passito, né? Então, pico de força e tempo para o pico. Então, vamos olhar isso no gráfico, né? Acho que é a melhor forma de ver. Vamos pegar esse pico, então, de força. Vamos dizer que aqui no jovem, que está mais, na idosa, que está mais evidente aqui, né? Então, eu tenho um valor aqui. Esse valor, eu posso ver ele lá no eixo Y, né? Quanto que ele vale em newtons. Então, tem um valor, que nós já vimos, né? Que era 534 newtons. Beleza. Só que além desse valor de magnitude, tem uma outra coisa que eu tenho que olhar também aqui, que é o tempo que ele leva para acontecer. Bom, no eixo horizontal aqui embaixo, né, no X, a gente está vendo que ele está expresso em quadros. Então, isso aqui é o número de frames, de quadros que foram considerados na análise. Depois eu vou mostrar os dados e vou explicar melhor isso. Mas o que a gente vai ver aqui é que eu tenho bastante tempo desde o início da aplicação de força até o momento em que o pico de força aconteceu. Então, tem bastante tempo aqui para o que acontecer, para o nosso corpo receber esse impacto e dissipar ele. Então, a marcha, ela não é uma atividade de impacto, por dois motivos. Primeiro,
Porque os picos de força estão em torno de uma vez o peso corporal, e uma vez o peso corporal é que vocês experimentam parado de pé. Então, o corpo de vocês está acostumado com isso. E o tempo para esse pico é grande, né? Se a gente for imaginar aqui, ó, vocês podem fazer o cálculo. Esses dados foram gravados a 120 Hz. Então, 19 são 120 quadros por segundo. Então, 19 quadros, quanto tempo é, né? E vocês vão ver que é tempo suficiente para acontecer a absorção de impacto, diferente da corrida, por exemplo, que eu posso falar outro dia, né? Então, o que define uma atividade ser de impacto ou não? O pico de força e o tempo para o pico. Beleza, show de bola, né? Então, olhamos aqui nos dados de força algumas coisas interessantes. O formato da curva e a variável de impacto. Tem mais uma coisa que eu quero comentar ainda aqui nesse gráfico, né? Vocês vão reparar que o tempo de contato, ó, ele é diferente entre os dois sujeitos, né? Então, está normalizado o início, né? Está todo mundo começando no mesmo ponto, mas vocês vão ver que a curva do jovem, que é a laranja, ela termina antes da curva do idoso. Então, lembrem, né? O que é isso aqui? Que parte do movimento é essa? Essa parte que a gente está tendo contato com o solo e está medindo a força de ação do solo, né? É um pedaço do ciclo da marcha, né? A fase aérea não está considerada aqui, porque não tem contato do pé com o chão. Então, a força de reação do solo só é medida quando o pé está em contato com o chão, certo? E aí eu pergunto para vocês, como é que eu vou comparar esses dados, então, se eles têm duração diferente de tempo, né? Se eu quiser calcular algumas variáveis adicionais aqui no domínio do tempo, isso é importante. Então, aqui entra um ponto que eu também não vou falar hoje, mas a gente pode falar mais adiante, né? Tem alguns procedimentos matemáticos que se fazem aqui para deixar essas curvas iguais em tempo e em duração, tá? E aí eu posso dizer que esse início aqui é 0% e esse final aqui significa 100% da fase de apoio, né? Então, essa normalização no tempo é importante também quando vocês forem comparar, né? Para ver pico, tempo por pico, não, mas para outros parâmetros ela é relevante. E também visualmente. Se vocês quiserem fazer um gráfico com a média de todos os sujeitos, vocês não podem colocar os sujeitos fazendo a média deles como se todo mundo tivesse a mesma duração de tempo de apoio, porque vai ter partes da curva com dados de muita gente e partes da curva com dados de pouca gente. Então, é preciso ter essa normalização no tempo. Muitos softwares já fazem isso quando nos entregam os dados, né? E vocês acabam, às vezes, nem tendo o que fazer. Mas é importante saber que aquilo está acontecendo, né? A caixinha preta está fazendo o cálculo e está definindo isso. Muito bem. Onde é que estão esses dados, né? Os números, né? Os números estão aqui, ó. Eu tenho a força de reação do solo vertical para a idosa. E vou fazer o gráfico de novo aqui. Agora ficou pequenininho o meu Excel, que eu vou ter que arrastar ele aqui. Ó, aí. Então, essa aqui é a curva que eu tenho lá no outro gráfico maior, né, que a gente olhou. Então, é rápido de ver no Excel, né? Tem algumas coisas que no Excel a gente não consegue fazer, mas tem muita coisa que dá para fazer, né? Agora eu quero ver a curva do jovem. Quero ver aquela curva do jovem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na curva do jovem e vou também criar esse gráfico aqui no Excel. Dá para usar outros softwares aí, se quiserem, Prisma, MATLAB, enfim. Ó, tá ali a curva do jovem também, né? Dentro do esperado, as características do movimento estão dentro do esperado, né? Muito bem. Então, esses dados de força, né? Agora, como é que eu... Qual que é o valor de pico, né? Qual que era o pico de força que estava envolvido aí nesse movimento, né? Eu posso calcular no Excel? Pode. Vocês podem vir aqui e usar uma função como máximo, né? E vem aqui e seleciona a coluna... Opa, não era para selecionar tanto. E seleciona a coluna de dados que vocês querem, né? Dá para arrastar, dá para clicar do início ao fim, que eu não vou conseguir fazer clicando na coluna desde lá de cima, porque eu tenho uma célula que está
mesclada, né? Então, pronto, tem o valor máximo, ó, 545, né? Posso também achar o mínimo? Posso? Não, mas o mínimo... Bom, vamos calcular aqui. Posso calcular o mínimo. Mesma coisa, vou lá, seleciono todo o conjunto de dados e vou ter um resultado, né? Máximo e mínimo da força. Beleza, né? Mas lembrem sempre que só olhar o pico de impacto, por exemplo, pico de força, não me garante que está tendo impacto naquele movimento. Então, a marcha é um bom exemplo para isso, né? Bom, agora eu quero mostrar para vocês uma outra inspeção visual, né? Se a parte da força está ok, né? Que é os ângulos. E aí os ângulos, eles são muito importantes, né, na análise do movimento humano, na marcha, são fundamentais, e eles variam em complexidade na hora de tu olhar essas informações, considerando, por exemplo, a articulação do quadril, joelho e tornozelo. Então, vamos pegar a articulação do quadril e vamos olhar esse gráfico. Então, eu tenho aqui uma curva, de novo, né, a curva azul é da idosa e a curva laranja é do jovem. Será que esse padrão de movimento, né, essas características de movimento estão dentro do esperado para a marcha? Né? Aí você tem que lembrar o que o quadril faz na marcha. Né? Então, quando o pé toca no chão, deixa eu pegar aquela imagem que eu tinha aqui. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui um modelo bastante simplificado, né, do membro inferior. Então, quando nós estamos descrevendo o movimento, de novo, nós precisamos de uma referência, né? Normalmente, os sistemas, a maioria dos sistemas de cinemetria, eles consideram que quando tronco e coxa estão alinhados, né, como se tivesse os dois, né, alinhados dessa forma, como desenhei aqui, eu tenho um ângulo de 0 graus, né? Mas isso pode variar, tá? Então, não adianta, tem que olhar o detalhe técnico da medida. Mas a pergunta é, que movimento o quadril tem nesse início do ciclo aí, né? Ele está flexionado, né? Ele tem um pouco de flexão, né? Então, nós vamos lá no gráfico. Ah, vai ficar o bonequinho desenhado em cima agora aqui. Então, ele tem um pouquinho de flexão, ó. Em torno de, sei lá, 15 graus aí, né, para 14 graus para um, 40 graus para o outro. Ah, mas será que esse valor é esperado, está dentro do normal ou não? Calma, vamos olhar primeiro a característica do movimento. Então, o quadril está flexionado, à medida que o ciclo da marcha, né, acontece, ele estende. Ah, Felipe, como é que tu sabe que ele está estendendo, né? Bom, ele está num valor de flexão aqui, na posição inicial. O valor está diminuindo, né? Ele passa pelo zero, né? Ou seja, ele passa pelo zero, que é onde coxa e tronco estão, digamos assim, alinhados, né? Aí ele, então, faz a extensão e depois começa a subir de novo para fazer a flexão. Então, o movimento do quadril é flexão e extensão, basicamente, durante a marcha, né? Ele faz um ciclo, quer dizer, no plano sagital sempre vai ser flexão e extensão, né? Mas ele é um ciclo de flexão e um de extensão. Então, ele está flexionado, estende, flexiona de novo. Estende, flexiona de novo. Então, se eu olho o dado desse sujeito, eu digo, olha, isso está dentro do esperado. Podemos ir adiante, então, e olhar algumas coisas para esse dado, né? Bom, uma coisa que é bastante relevante na análise de marcha, dentre as variáveis mais introdutórias, é a amplitude de movimento. Então, eu quero calcular a amplitude de movimento do quadril, né? Da idosa e da jovem. Então, o que é a amplitude de movimento? É o máximo menos o mínimo, né? Então, eu posso, de novo, posso usar o Excel. Eu venho aqui e digo, eu quero saber qual que é o máximo. Qual que é o máximo do idoso do quadril, né? Então, eu vou lá, seleciono. Reparem, ó, reparem que a força de reação do solo parou aqui no quadro 100, né?
não tem mais dado. Mas como é que o quadril tem, ó, um monte ainda? Porque a cinemática considera a medida do ângulo durante todo o ciclo, né? Então, na fase aérea, eu também vou ter informação do quadril. Por isso que a quantidade de dados de cinemática é maior do que de cinética. Então, eu tenho o máximo da idosa do quadril, né? Aí eu posso calcular o mínimo. Então, eu quero saber qual é o mínimo, né, também desse quadril aqui. Vou lá e calculo o mínimo também dele. E aí eu tenho que ela tem 20 graus de flexão e 27 depois, né, por negativo nesse caso que vai estar indicando a extensão. Então, eu posso calcular a ADM, né, que seria, então, o máximo menos o mínimo. Então, eu tenho 47 graus de ADM. Bom, faz sentido isso? Será que está dentro do esperado? Quem que vai nos dizer? Né? A literatura científica vai nos dizer se esse valor está dentro do esperado ou não. Será que tem alguma coisa errada nesses dados? Né? Bom, vou ter que olhar lá os artigos, os livros e chegar à conclusão. E aí eu vou calcular isso para o jovem também, do mesmo jeito. Vou achar o máximo, vou achar o mínimo, vou fazer a diferença entre eles e eu tenho ali o resultado. Né? Muito bem, calculamos uma... Na verdade, calculamos aí 3 variáveis cinemáticas, né? Quanto de flexão que tem, quanto de extensão que tem e qual que é a amplitude de movimento. Muito bem, fizemos isso para o quadril. Vamos ver o joelho agora, né? O joelho, ele tem também uma característica bem marcante, né? De movimento, bastante fácil de identificar, que são as duas ondas, né? As duas ondas de flexão. Né? Então, vamos pegar e vamos pensar o seguinte, bom, o ciclo da marcha começou, o pé foi bater no chão. Quando o pé foi bater no chão, como que estava o joelho? E aí é bom sempre ver uma imagem, um vídeo, uma figura, enfim, né? A gente vai lá olhar o sujeito, nosso sujeito de novo. Então, como que estava o joelho dele, ó? O joelho em relação a, calculado aqui, né, pelo ângulo entre o segmento da coxa e da perna, ele está quase, né, quase estendido. Aqui, gente, tem alguns aspectos importantes para quem é mais ratinho de laboratório aí, né? Que a precisão dessa medida vai depender muito também da forma como o dado foi coletado, né? Então, às vezes, um marcador mal posicionado, aquela coisa toda, pode inutilizar o dado. Nós vamos dizer que aqui está tudo certo. Então, eu tenho quase, né, 0 graus. Lembre, qual que é a referência aqui? A referência é coxa e joelho alinhados a 180 graus, sendo 0, né? Bom, vamos lá no gráfico então agora. No início, peraí que eu estou com o botão errado aqui. Vai, filho, aí. No início do ciclo, não está perto de 0, né? Está perto de 0, né? 5 graus, 2 graus. Está dentro do esperado? Está dentro do esperado. Daí o que acontece? Logo que o pé bate no chão, se vocês olharem de novo, né, o desenho que eu mostrei antes, vocês vão ver que assim que o pé bate no chão, o joelho tem um pouco de flexão. Então, uma coisa que é um desafio, eu lembro que quando eu comecei a estudar isso, eu sofria um pouco assim para pegar, né? Como é que tu sabe que está fazendo extensão? Como é que tu sabe que está fazendo flexão? A primeira coisa é tu pensar o movimento. Então, tu sabe que logo que o pé bate no chão, o joelho vai fazer um pouquinho de flexão. Então, esse valor aumentando aqui, quer dizer que o joelho está flexionando. Quando o valor estiver diminuindo, quer dizer que o joelho está estendendo, né, nesse referencial. Mas é normalmente o que vocês vão encontrar em todos os artigos e livros. Então, reparem que desses dois sujeitos, por exemplo, já tem umas diferenças aqui, né? O quanto de flexão que eles fazem, né? Um grupo chega a 20 graus, o outro não chega, quase chega a 10. Por que será que tem essa diferença, né? Aí que vai começar a brincadeira, né? Por que será que o idoso tem esse ângulo de flexão tão menor, né, que o jovem, né? Bom, então essa primeira curva aqui, essa primeira parte, ela é associada, né, à absorção da força. Tem alguns autores que chamam de fase de aceitação do peso, né? Mas o objetivo qual que é?
é dissipar um pouco daquela força de reação do solo que a gente já viu, que está atingindo um valor grande aqui nesse momento, né? Logo que o pé bateu no chão. Então, a curva do joelho no plano sagital, ela tem que ter uma primeira onda de flexão nesse início do ciclo da marcha. Ah, mas até quando? Até que hora? Por quanto tempo, né? Bom, vamos olhar de novo o desenho lá, né? Então, vai ser nesses primeiros 10%, 15% do ciclo que isso vai acontecer. Então, aqui tem que estar tendo uma leve flexão de joelho nesse momento. Está acontecendo isso? Tá. Mas por que que no idoso parece ser tão menor? Será que eles não conseguem absorver o impacto? Né? Ou será que é porque eles estão caminhando mais devagar? Pode ser porque eles estejam caminhando mais devagar, né? Então, isso também pode ser um fator influenciando. Muito cuidado em olhar uma curva e dizer, nossa, tem um problema aí. Calma, entenda o contexto, né? Como que é esse contexto? A gente sabe que se estiver caminhando mais rápido, a tendência é que, pelo menos nas primeiros incrementos de velocidade, né, esse primeira flexão de joelho aumente um pouco. Então, pode ser por isso que o idoso aqui tem menos ângulo de flexão do que o jovem. Aí o ciclo continua. Ele continua e olha o que vai acontecer aqui. Tem um momento que tem uma quase joelho estendido, né? O valor chega muito perto ao que estava antes, lá, antes de ter o contato com o chão. E se a gente olhar a figura, a gente vai ver que é mais ou menos nessa fase, os 30% que está acontecendo, né? E no momento em que ele leva o calcanhar aqui para começar a fazer o deslocamento dessa perna para frente, o joelho vai começar a flexionar. E ele começa a flexionar, e durante a fase aérea, vamos seguir a curva laranja aqui, tá, gente? Então, durante a fase aérea, que vai acontecer a partir dos 60%, né, do ciclo, vejam que ele tem a maior flexão, tá? Em torno aqui de 60 graus, um pouquinho mais de 60 graus. Isso também acontece para o idoso. Ah, Felipe, essa curva ela tem um lag no tempo aí, né? Ela está deslocada, né? Que quando a gente for falar no futuro sobre filtragem de dados, por exemplo, né? Esse déficit temporal, né? Essa diferença de alinhamento das curvas é uma coisa a se considerar. Mas isso não tem nada a ver aqui. Aqui é simplesmente porque essa pessoa de azul é uma idosa que está caminhando mais devagar. Então, o ciclo de marcha dela dura mais tempo, por isso que ela tem mais quadros, né? Por isso que ela demora mais. Então, é normal ter essa diferença no tempo que acontecem esses picos de flexão. Mas o importante aqui é que essa segunda onda de flexão, medida, então, a partir dos ângulos articulares, está associada àquela diminuição do momento de inércia, né, do membro inferior, porque vai aproximar um pouco mais do eixo de rotação, né, do quadril, como referência, por exemplo, a massa da perna, e isso faz com que a resistência àquela rotação diminua. Então, é importante essa flexão, e essa flexão tende a aumentar também com a velocidade. Então, olha de novo aqui, ó. Olha a diferença que tem de valor, ó. 60 e poucos, 60 no máximo aqui, né? Então, tem uma diferença aí de 10%, pelo menos, né, no valor de pico de flexão na fase aérea. Primeiro, a gente estava falando da fase de apoio, agora a gente está falando da fase aérea. Então, eu consigo aqui, sem olhar nenhum número ainda, né? Porque às vezes tem aquele... Quando vocês estão prestes a atuar na profissão, né, fora da academia, muitas vezes a biomecânica é meio de deixar de lado, porque a pessoa pensa que, ah, não, mas os números... Calma, a gente nem olhou os números ainda, a gente só olhou as curvas e já está conseguindo ter algumas ideias importantes, né? Claro, gente, assim, vocês têm que ter noção que isso aqui é uma situação hipotética. Os dados são verdadeiros, né? São sujeitos que avaliados no laboratório. Mas é uma pessoa contra outra só. Não estou dizendo que todos os idosos fazem isso. São esses dois casos aqui que têm essa característica. E se a gente for olhar, de novo, a planilha, né? Que é sempre importante olhar, né? A gente vai olhar nos dados e vamos conferir. Opa! Já tinha uma planilha ali para uma aula futura. Vamos conferir esse ângulo, então, do idoso para ver se é mesmo aquele gráfico lá. O Felipe não está enganado, né? Vamos aqui plotar esse gráfico e a gente vai ver que, tcharam, tá ali, né? É aquela curva mesmo, né? Bem igualzinho que a gente estava olhando. Aí a gente vai ver o jovem.
Vamos ver o jovem. E aí a gente vai ver o gráfico. Esse tipo de estudo, gente, ele é muito bom para vocês praticarem até trabalhar com softwares, né? De aprender algumas coisinhas mais interessantes de como olhar dados. Tá ali a curva de novo. Beleza, né? É isso aí. Posso calcular amplitude de movimento para joelho? Posso, né? Vou aqui, amplitude de movimento, joelho. Aí vou fazer de novo, né? Do idoso e do jovem. Vou ter o máximo, o mínimo. E vou simplesmente usar a mesma fórmula, mesma configuração que eu tinha lá, ó. Eu vou colocar aqui. Eu quero saber qual é o máximo, tá? Esse jogo de dados aqui, qual que é o idoso, né? Esse jogo de dados aqui. Bem. Ué, aqui. Tá? Beleza, né? Claro, os magos do Excel que estão aí sabem que dá para fazer isso de maneira bem mais rápida, né, gente? Mas é que eu estou aqui para alguém que está fazendo, principalmente para vocês que estão pela primeira vez mexendo nisso, né? Vocês vão ver depois, por exemplo, que vocês podem simplesmente pegar esse dado aqui, arrastar para cá, né? Aí clica ali, volta lá para a coluna que ele estava, muda aqui para mínimo e voilá, já está, né? Depois vocês podem colar essa fórmula aqui e pronto, está ali a amplitude de movimento. Mesma coisa, né? 59 graus, quase 60 graus. Joia. Tem as informações aí de amplitude de movimento do joelho. Poderia calcular, por exemplo, velocidade angular, outros parâmetros também, né? Vocês podem praticar depois, se quiserem, com essa planilha. Vamos ver a última agora, última curva, né? A última curva é a curva do tornozelo, que é a mais desafiadora para a cinemática. Para mim foi quando eu comecei a aprender, eu levei meses para conseguir, né, captar isso. E aí, por quê? Porque ela envolve vários subciclos, né? Então, essa é a curva de tornozelo no plano sagital para marcha, típica, né? E está dentro do esperado. Agora, aqui a gente vai ter que olhar aquela imagem que eu tinha antes lá para voltar nela, né? E aí eu vou fazer uma magia aqui, eu vou colar ela aqui para a gente olhar ela junto, né? O Excel pelo Zoom ele fica mais travadinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eita. Dá para tomar água aí, gente, enquanto eu... Aqui. Enquanto eu tento ganhar do Excel aqui. Então, tá 2-0 para ele já. Vou tentar mais uma vez. Se ele travar de novo, eu... Aí. Persistência, galera. Então, olha o que acontece aqui, ó. Ficou até bonito esse gráfico, o Matias vai estar orgulhoso do orientador aqui, ó. Ó, vamos ver o que está acontecendo quando o sujeito pisa no chão. Vamos ver o tornozelo aqui embaixo. Claro que deve estar pequenininho no vídeo aí, né? Mas, enfim, você pode pegar o livro depois e olhar com calma. Então, tem uma convenção também, gente, que a gente considera que quando eu tenho a perna e o pé, os segmentos, né, perpendiculares entre si, a gente diz que eles estão formando 0 graus, né, que tem 0 graus, né, de flexão. Então, a gente pode ver que no início do ciclo, deixa eu diminuir a figurinha aqui agora um pouquinho para não atrapalhar o gráfico, a gente pode ver que no início do ciclo eles estão próximo de 0 graus. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que quando o pé vai tocar no chão, o ângulo entre a perna e o pé é muito próximo de 90 graus, que a gente transfere aqui para ser 0 graus. E aí, o que vai acontecer logo que o pé toca no chão? Então, aqui é uma mistura de cinesiologia também, né? E assim, o que vai acontecer logo que o pé toca no chão? Logo que o pé toca no chão, eu tenho que deixar, vamos dizer assim, né, a ponta do pé descer em direção ao solo, né? Então, quando a ponta do pé desce em direção ao solo, eu estou fazendo uma flexão plantar, né? Estou fazendo uma flexão plantar. Depois, então, eu estou fazendo a flexão plantar nessa parte aqui, né?
Depois, o que acontece? Olha, eu estou com o pé apoiado no solo, eu chego perto de 90 graus entre a perna e o pé aqui, então eu passo, né? Vamos olhar a curva laranja, tá, gente, para seguir aqui, ó. Passo perto desse 0 graus e começo a fazer uma flexão dorsal, né? Começo a fazer flexão dorsal. Por que é a flexão dorsal? Porque o pé está no chão, a tíbia está fazendo translação para frente, como se fosse um pêndulo invertido, né? E aí depois eu tenho que começar a empurrar o solo para fazer a progressão. E aí quando eu empurro o solo, eu faço flexão plantar. Então no momento que a gente olha o gráfico do joelho junto com o gráfico do tornozelo, vocês vão ver que quando o joelho começa a ter uma flexão maior, eu já estou começando a fazer também uma flexão plantar. Então, ao longo do movimento de tornozelo, eu combino, bom, primeiro eu estou chegando com o pé no solo, com, né, ou posição neutra, né, ou muito perto disso. Então, o pé bateu no chão, flexão plantar. A tíbia começa a deslocar para frente, né, porque o pé está parado, então a tíbia começa a fazer a translação, flexão dorsal. Depois eu começo a levantar o calcanhar para fazer a propulsão para a saída do pé, e eu vou fazer a fase da flexão plantar de novo. E aí depois, lá no final, eu preciso voltar com um pouquinho de flexão dorsal durante o balanço da perna para frente, também para não deixar a ponta do pé bater no obstáculo, no chão, no tapete, enfim, e começar a próxima passada. Então, o ângulo do tornozelo envolve, ele tem um triquezinho, né, de tu combinar a análise cinesiológica com a biomecânica e entender cada uma das fases, o que está acontecendo. Então, vocês vão ter que pegar essa curva, olhar a figura, olhar o vídeo, olhar o gráfico, e pensar, agora sim, agora eu consegui visualizar isso, né? Porque é um padrão que tem muita variabilidade também, né? Então, as amplitudes de movimento, elas variam muito entre as pessoas. E vocês sabem que mobilidade de tornozelo, por exemplo, no esporte, é um parâmetro bastante associado até com fator de risco para lesão, né? No idoso, por exemplo, se eles não conseguirem fazer essa movimentação de maneira adequada, durante a fase de balanço, eles podem ter um maior risco de tropeçar, por exemplo. Né? E aí isso vai envolver atividade de músculos específicos, enfim, aquela coisa toda. Então eu posso vir aqui para o tornozelo e calcular as amplitudes de movimento, assim como eu fiz para movimentação de quadril e joelho. Mas vamos ser um pouquinho crítico para terminar aqui a nossa conversa de hoje, que não é no tornozelo, como ele tem essas características de estar em flexão dorsal, faz plantar, faz dorsal, faz plantar de novo, talvez só a amplitude de movimento dele não me diga muita coisa. Porque nesse caso é muito importante eu saber, numa fase específica, como é que o tornozelo estava posicionado. Então, eu posso ter uma amplitude de movimento igual entre duas pessoas, mas uma pode estar fazendo menos flexão dorsal, ou não está fazendo movimento de flexão dorsal, embora o valor, muitas vezes a gente olha e acha, né, a posição da articulação está em flexão plantar. Mas o que está acontecendo? Aquilo é um movimento, ele está fazendo a ação de flexão dorsal. E eu preciso saber isso. Então, eu tenho que olhar a curva ao longo do tempo, muitas vezes, identificando cada uma das fases. E aí eu vou lá nos dados, se eu fizer o gráfico, vou ver que realmente aqui, opa, não é esse aqui, eu vou ver que exatamente aquele ângulo de tornozelo era o que eu estava mostrando aqui para vocês. Beleza, tá ali ele, né? Posso deslocar para essa outra curva e ver o do outro grupo. Joia, né? Muito bem. Então, reconhecemos as curvas, vimos as características do movimento, discutimos um pouquinho isso em função da fase do movimento, e também mencionei algumas vezes sobre a questão da normalização no tempo, né? Porque eu vou sempre descrever o ciclo de 0 a 100%. A última coisa que eu quero mostrar para vocês é a velocidade de marcha. Então, a gente falou aqui, né, que eles têm diferença de velocidade de marcha. Mas que diferença é essa? Quanto que é a diferença? Então, vamos lá. Velocidade é igual a variação na distância dividido pela variação no tempo, né? Então, essa é a fórmula
da velocidade. Velocidade média, né? Então, posso calcular aqui. O que eu preciso saber? Preciso saber qual foi o deslocamento desse sujeito. Então, eu tenho que saber a posição inicial e a posição final, né? Então, eu tenho a posição inicial, a posição final. Esse sujeito, está aqui o deslocamento centro de massa, esse é só o deslocamento horizontal, tá, gente? Posição inicial está lá. E a posição final? Posição final está no fim. Está aqui, né? Então, qual será que é o ΔS aqui? Vai ser a posição final menos a posição inicial. Aqui a unidade a gente vai trazer para metros, né? Então, vai ser 1,09 centímetros. Então, esse sujeito deslocou nessa passada 1,09 m. Qual será a velocidade dele? O que eu preciso agora? Agora eu preciso saber o tempo, né? Bom, o tempo, a gente aqui tem os dados de quadros, né? Então, nós sabemos que essa coleta de dados foi feita a 120 Hz. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que em 1 segundo eu tinha 120 quadros. Quantos quadros eu tenho aqui para o idoso? Eu tenho 133 quadros. Então, eu quero saber 133 quadros, quanto tempo é. Aqui a gente vai fazer uma regra de 3, né? Mas isso aqui normalmente vocês já podem, quando a informação, vocês estão analisando os dados, já transformar em tempo e já não precisa se preocupar mais, né? Então, aqui a regra de 3 vai ser o 133 vezes 1 dividido por 120, né? Opa! Também vou simplificar aqui um pouquinho, não precisa ser tão ensino médio, né? 1,10 segundos. Deixar bonitinho aqui, toque aí, né? Então, eu quero calcular agora essa velocidade média do sujeito. Eu digo, então, que essa velocidade média é igual àquele ΔS dividido pelo ΔT, que eu tenho aqui. Cliquei no certo, né? Sim. Então, esse sujeito está caminhando a 0,99, vamos dizer, né, metros por segundo. Então, a idosa estava caminhando a 0,98 metros por segundo. E a jovem? Bom, a gente pode calcular para a jovem, né? O que eu preciso saber aqui? Preciso saber qual era a posição inicial dessa jovem. Está aqui. Preciso depois saber qual era a posição final. E aqui, gente, tudo isso que eu estou fazendo no Excel, inclusive no Excel, né, dá para automatizar, né, para vocês usarem para todos os sujeitos. Então, aqui a gente já fez o cálculo, né, de quanto que ele andou, né, 1,54 m. Agora a gente precisa ver o tempo que levou, né? Então, quantos quadros tinha o deslocamento do jovem? 121, né? Então, 121 quadros. Vamos mudar só na fórmula aqui, ó. Então, aqui vai ser esse 121 dividido por 120, 1,01. Isso, então, vai me dar uma velocidade de 1,53 metros por segundo para jovem. Então, a gente confirmou nossa hipótese, né? A jovem, claro, confirmou a hipótese, né, gente? Nessa comparação aqui só para ilustrar, né? Porque a gente não fez estatística nem nada. Mas a velocidade absoluta, né, o valor de velocidade média da jovem é maior do que a da idosa. E isso pode ajudar a explicar as mudanças que a gente observou no ângulo, por exemplo. Então, vem uma pergunta para vocês ficarem refletindo depois, se eu vou fazer uma análise de marcha, então, das pessoas, que eu vou comparar elas, eu devo fixar uma velocidade ou devo avaliar elas em velocidade preferida, né? Qual o pró e qual que o contra de cada uma dessas situações, né? Isso é uma boa pergunta, na verdade, né?